Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lipe Aramuni, para quem não me conhece, eu sou o organizador do Musa do Brasileirão e do Musa do Brasil, além de ser proprietário da agência Luxus, que é uma agência de marketing digital e divulgação especializada em modelos, em pessoas que querem aparecer na mídia. E eu tô aqui no Transamérica Expo Center, fazendo um treinamento de marketing digital, que eu sempre busco as melhores práticas, vamos dizer assim, para trazer para as nossas clientes e para aplicar nos nossos negócios, nossos concursos. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui para contar um pouquinho de como eu cheguei até aqui, de como é a história, de como a gente trouxe esses projetos para a prática e de como a gente trabalha para divulgação das nossas clientes. Bom, eu comecei esse trabalho de divulgação há muitos e muitos anos atrás. Eu não vou falar para não entregar a minha idade, mas assim, eu comecei a trabalhar com essa parte de modelos há pelo menos 20 anos atrás. Eu tinha 15 anos quando eu comecei a trabalhar, na verdade, com a parte de eventos, foi como eu comecei. Trabalhando inicialmente com casas noturnas, com baladas. Eu era menor de idade, tinha 15 anos e na verdade nessa época a gente não tinha grana, não tinha dinheiro mesmo para poder estar frequentando esses lugares. Eu não tinha minha condição financeira, meus pais, apesar da gente sempre ter uma condição financeira legal, eu não tinha condição financeira de estar presente todos os dias como eu gostaria nesses eventos, e era uma coisa que sempre movimentou, sempre mexeu com o meu coração, com a minha vontade. Eu me sinto até hoje bem nesses eventos, nesses locais. E eu comecei a então trabalhar com isso em troca de poder trabalhar divulgando as festas, né? Em troca de poder estar presente sem precisar pagar a entrada. E aí isso começou, eu comecei trabalhando com divulgação das casas noturnas, na época era o Cabral e o Fábrica 5, eu fiquei muito tempo no Fábrica 5 e eu saí do Fábrica 5, depois fiquei lá durante alguns 2 anos, trabalhando na parte de promoção. Nessa época a promoção, antes de existir as redes sociais, né, elas eram feitas por meio de entrega de flyers, convites mesmo impressos, que a galera levava nos shoppings, na porta de faculdade e tudo mais, e a gente fazia esse trabalho inicialmente de divulgação das casas noturnas dessa forma. Não existia ainda toda essa facilidade que hoje a gente tem aqui nas redes sociais, né? E assim eu desenvolvi o trabalho até que eu cheguei a trabalhar no circuito da Vila Olímpia, que aqui em São Paulo era um bairro que tinha uma casa noturna a cada tinha 3 casas noturnas a cada quarteirão, vamos dizer assim. Era muito, uma do lado da outra. Era uma época do auge, vamos dizer assim, da noite paulistana. E eu fui trabalhar numa casa chamada Dolce e depois no Ibiza. Na época que eu fui trabalhar na Dolce, o trabalho de divulgação ele sofreu uma mudança, uma alteração, vamos dizer assim, que as casas noturnas elas sempre pediram e sempre querem que estejam presentes mulheres, modelos nas casas, mulheres bonitas, né? Não modelos, mas mulheres bonitas, porque isso atrai os homens, né? Que gastam dinheiro na casa. Então, as casas sempre querem a presença de mulheres bonitas na casa. E o foco da divulgação, desde sempre, foi levar as mulheres para as casas, que isso automaticamente levaria os homens também. E nessa época a gente começou a contratar modelos para estarem presentes nos camarotes das casas noturnas. Hoje em dia o pessoal chama isso de presença VIP, né? Contrata as meninas que são digitais influencers, que têm muitos seguidores nas redes sociais, justamente pelo mesmo motivo, para que elas divulguem e com isso faça as pessoas irem para as casas. E eu comecei a fazer esse trabalho de contratar as modelos, né? Inicialmente contratar de agências para que elas estivessem presentes nas festas. E isso fez com que eu entrasse em contato com muitas meninas e
eu tive a ideia de fazer um cadastro dessas meninas e surgiu dessa forma o site, na época, Banco de Modelos. Eu sou formado em computação. Na época, eu sempre gostei dessa parte de mídia, de eventos, vamos dizer assim, mas quando eu fui fazer a minha formação, eu acabei por algum motivo indo estudar computação. Na época era uma área que estava muito em crescimento, só que eu descobri no meio da faculdade que uma coisa é você gostar de mexer no computador, a outra coisa é você fazer os aplicativos, as coisas que o computador usa, né? Uma coisa muito diferente. Mas enfim, eu fui na faculdade até o final e eu tinha uma facilidade de criar sites, que hoje é muito fácil, né? Assim, tem plataformas, ferramentas que fazem isso, mas naquela época não era todo mundo que conseguia. E aí eu criei um site chamado Banco de Modelos, onde a gente fazia o cadastro das modelos, e aí dessa forma eu não precisava mais contratar as modelos de agências. Foi dessa forma que eu comecei a trabalhar nesse meio, que eu criei esse ramo de atuação. E isso não parou mais, só que sempre focado na área de casas noturnas, de baladas. E paralelo a isso eu tinha um outro site chamado dabalada.com, onde a gente fazia coberturas fotográficas também. Não era fácil naquela época, como é hoje, que tem o celular, todo mundo consegue tirar foto. A gente fazia cobertura com máquinas, né? Quando surgiu as máquinas digitais, então a gente tirava as fotos e depois fazia o download dessas fotos e subia no site. Quem queria pegar essas fotos tinha que acessar o nosso site, fazer um cadastro, e aí depois a gente mandava os convites para essas pessoas, enfim. E aí surgiu o Banco de Modelos. E do Banco de Modelos, com o cadastro das modelos trabalhando para nós com presenças VIP, sendo contratadas para estarem nas festas, surgiu a Agência Beats, que foi a minha primeira empresa, que eu tive junto com o Henrique, Hamster GG, faz tempo que eu não vejo ele, inclusive, e a gente fazia a parte toda de divulgação das casas, e também começamos a atuar na parte de feiras, eventos, fornecendo modelos para as feiras, usando o cadastro que a gente gerava com o Banco de Modelos. Enfim, o Banco de Modelos acabou virando apesar de nunca ter sido uma empresa, vamos dizer assim, mas acabava sendo a nossa forma de captar as modelos, estarem com a gente nos eventos e a gente poder também fazer esse trabalho de venda das presenças, tanto para as baladas como para feiras e eventos também. Acontece que nessa época eu dividia essa tensão, vamos dizer assim, com um trabalho formal, vamos dizer assim. Eu fui aprovado num concurso público para trabalhar no banco. Na época era o Banco Nossa Caixa, que é o Banco Estadual, era o Banco Estadual de São Paulo, e eu dividia o meu dia entre as 6 horas que eu trabalhava no banco e o restante do dia que eu trabalhava dentro da agência, da nossa empresa, da agência Beats. E até que um dia eu dividia isso bem, porque até o banco era próximo de casa e a gente conseguia tocar as duas coisas ao mesmo tempo, bem sossegado. O trabalho no banco era por 6 horas, não era um trabalho muito desgastante, vamos dizer assim, então dava para conciliar muito bem as duas coisas. E assim eu ia, apesar de nunca ter gostado de trabalhar, não ter nada a ver comigo, um trabalho formal com o banco. E aí, assim eu fiquei por acho que 2 anos, trabalhando dessa forma, fornecendo modelos para eventos e trabalhando no banco ao mesmo tempo e fazendo a promoção de casas noturnas em São Paulo. Até que o Banco Nossa Caixa foi comprado pelo Banco do Brasil. E aí eu tive que ser incorporado, o banco foi incorporado, né? E aí eu perdi meu cargo. Eu tinha um cargo dentro do banco e eu acabei perdendo esse cargo e tendo que, vamos dizer assim, me virar. E aí aconteceu uma coisa muito louca, porque eu falo que eu dei uma sorte ao mesmo tempo que eu dei um grande azar. Porque eu acabei tendo que achar uma outra posição dentro do banco e eu fiz um processo seletivo para ser auditor. Para quem não sabe o que faz um auditor, é aquele cara chato
que vai no lugar ver o que está errado. Vai verificar o que está errado nos processos, o que está errado lá na agência do banco, enfim. Que vai ver o que as pessoas estão fazendo de errado, né? E aí eu fui aprovado para isso. E esse é um cargo dentro do banco que é um cargo muito bom e muito respeitado. E eu passei a ganhar muito bem, muito bem. Normalmente uma pessoa que chega nesse cargo no banco, ele tem mais ou menos uns 10, 15 anos de experiência. E eu tinha menos de 5. E eu consegui ser aprovado nesse processo seletivo. Só que o problema é que esse cargo não tem absolutamente nada a ver comigo. E para piorar, eu tive que assumir esse cargo em Brasília. E eu fui, porque era uma boa oportunidade financeira. Eu passei a ganhar, na época que eu assumi o cargo, R$10 mil por mês. Isso em 2005. Ou seja, era 2005 não, desculpa, 2010. 2005 foi quando eu entrei no Banco Nossa Caixa. E aí era um salário muito bom para um jovem, né? Eu ainda era bem jovem, e uma oportunidade única. E eu fui encarar esse desafio em Brasília, abri mão de tudo que eu fazia aqui, fechei a empresa, larguei tudo aqui que eu gostava de fazer e fui para Brasília trabalhar lá em Brasília. Só que o que aconteceu é que, como sempre quando a gente faz aquilo que a gente não gosta, que a gente não ama, o negócio não vai para frente. Aliás, até aí eu fui era considerado um ótimo funcionário, inclusive. Mas eu não gostava daquilo que eu estava fazendo. E aquilo muito pelo contrário. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas e não atrapalhar as pessoas. E o que eu estava fazendo ali naquele momento, naquele trabalho, era atrapalhar as pessoas. E aí eu não aguentei ficar em Brasília, fiquei lá por 2 anos e pedi para voltar para São Paulo. E eu consegui, dentro do mesmo cargo, voltar para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, voltou junto comigo todas as minhas vontades e o que faz o meu coração vibrar, que são os eventos, são as festas, são proporcionar momentos alegres para as pessoas, que é essa que é a minha missão, proporcionar momentos felizes. E aí, nessa época que eu voltei para São Paulo, eu naturalmente acabei voltando a atuar nesse meio, tanto de eventos quanto de modelos, enfim. Acabei voltando porque as pessoas já me conheciam de muito tempo, acabaram solicitando serviço de novo, eu acabei reencontrando pessoas. Só que agora, o meu trabalho no banco já não era mais tão simples. Já era um trabalho de muito mais responsabilidade, carga horária maior, trabalhando no centro de São Paulo, enfim, uma situação muito complicada, só que era muito bom. Eu ganhava mais de R$15 mil por mês, fora todos os benefícios que o banco proporciona, de você ter vale alimentação, 13º, PLR, ou seja, se você for colocar na ponta do lápis, o ganho financeiro era absurdo. Só que eu dava soco no travesseiro todo dia para levantar. Sair da cama para mim era uma tortura, porque eu não conseguia fazer aquilo que eu estava fazendo. Aquilo não era uma coisa que mexia com o meu coração, que mexia com o meu sangue, que fazia o meu sangue pulsar, o meu sangue ferver. E em paralelo a isso eu fui tocando os negócios, tanto de eventos, até que logo que eu voltei para São Paulo, me surgiu a ideia, como eu também sempre desenvolvi sites, né? Me surgiu a ideia de fazer um site sobre um concurso. Na época estava no auge os concursos de beleza, estava tendo muita divulgação a respeito disso, e eu fiz um site de um concurso chamado Musa das Torcidas. E a gente fez uma primeira edição do Musa das Torcidas na época da Copa das Confederações, foi 2013 isso, né? E a gente fez essa primeira edição, muito pequena ainda, muito simples o formato, num evento pequeno, sem muita produção, sem muito cuidado, vamos dizer assim. E foi legal, fluiu bacana.
E fazendo essa edição, depois em 2013 eu fiz foi no meio de 2013, Copa das Confederações. No final a gente fez a edição do Brasileirão. Na época, em 2013, o Musa do Brasileirão, ele era feito pela Globo, pela Rede Globo, no Caldeirão do Hulk. Todo mundo lembra de ter visto alguma coisa assim na TV. Também numa época que a TV era o auge, a internet não estava ainda pegando tanto, né? E aí a gente fez a edição do Brasileirão e foi muito legal, fluiu bacana. Uma coisa assim, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma ideia de crescimento, mas para atrelar com as ideias dos eventos que eu sempre fiz, que eu sempre trabalhei. Então a gente acabava fazendo os desfiles na casa noturna, acabava levando meninas para casa noturna, enfim. Só que aí, depois de 2013, a Globo parou de fazer o Musa do Brasileirão. Porque organizar um concurso é uma coisa muito complicada, muito. Parece fácil, parece que é uma coisa tranquila, que não tem, mas é muito difícil. Envolve uma logística muito grande, envolve batalha de egos, envolve uma série de coisas nos bastidores que só que a gente que está aqui na organização é que sabe o que a gente passa e o que acontece. E aí, quando foi em 2014, nós fizemos novamente, né, o Musa das Torcidas ainda na época, com o foco do Brasileirão. E o que aconteceu foi que, nós primeiro fizemos o Musa das Torcidas edição Copa do Mundo, porque foi o ano da Copa aqui no Brasil. E nós fomos o único projeto que fez isso de uma forma mais séria e deu muito resultado. Na época, as meninas acabaram saindo até na revista Veja, porque a gente fez uma matéria bem legal na porta do estádio do Corinthians, tinha acabado de ser inaugurado para a Copa. Enfim, a gente fez uma produção bem legal do concurso, investiu um pouquinho mais em ensaio fotográfico, figurino, enfim, um pouco mais na produção do projeto. E foi muito legal. E, na sequência, a gente fez o Musa do Brasileirão. Já nessa época, eu já estava com a agência M2 Mídia, que foi a empresa que eu abri depois que eu voltei de Brasília. E a gente fez também a edição Brasileirão. Só que como a Globo não estava mais fazendo o projeto Musa do Brasileirão, muita gente veio nos procurar. E o projeto deu um boom, um crescimento muito grande. E aí a gente conseguiu fazer um projeto mais elaborado, com um pouco mais de cuidado. Na época a gente não cobrava inscrições para participar, era tudo gratuito, então a gente também não tinha recursos, né? Muitos recursos para poder produzir alguma coisa mais elaborada. Então fizemos a edição 2014. Fizemos a edição 2014 do Musa do Brasileirão, foi muito legal também. E aí o negócio ficou sério. Por quê? Porque depois de 2014 a Globo não fez mais. E nós nos tornamos o único projeto desse tipo no país. E isso trouxe um peso maior. Aí nós pegamos a marca Musa do Brasileirão, registramos a marca em paralelo e resolvemos mudar o título para Musa do Brasileirão, que é o que nós fazemos hoje. Reflexo do sol, dá para ver meu bonezinho aqui do Musa do Brasileirão. Nós trocamos para Musa do Brasileirão e resolvemos fazer o projeto em 2015. Nesse período de 2014, durante o ano de 2014, como eu falei, eu abri a M2 em parceria com o Edu, que foi meu sócio durante bastante tempo, e o Edu eu conheci também através do Musa do Brasileirão quando eu fiz em 2013, porque ele trabalhava como assessor de imprensa, fazendo as divulgações na mídia. E isso casou muito com a ideia do concurso, com a ideia das candidatas que se inscrevem porque elas querem aparecer e tudo mais, e nós passamos a oferecer, dentro da nossa empresa, da M2, o serviço de assessoria de imprensa. E, em paralelo, eu estava trabalhando no banco, fiz um MBA em marketing, justamente para me embasar, para ter conhecimentos para ajudar na divulgação, e nós aliamos o conhecimento de marketing, de divulgação na mídia que o Edu trazia, e começamos a prestar um serviço
de assessoria de imprensa em paralelo com a organização do Musa do Brasileirão. E esse negócio deu muito certo. Nós tivemos mais de 60 clientes, muito mais, com resultados fantásticos, divulgações de impacto na grande mídia. Nós tivemos clientes em todos os maiores portais de notícia do Brasil, redes de TV, programas de TV. Isso fez com que as redes sociais dos nossos clientes bombassem. Hoje tem clientes que começaram com a gente lá atrás, em 2014, participaram do Musa do Brasileirão, inclusive, e colocaram em prática tudo aquilo que a gente ensinou na parte de divulgação, e hoje tem mais de 2, acho que já tem quase 4, se não me engano, o caso da Juju, acho que tem 4 milhões de seguidores nas redes sociais. E tudo começou no Musa do Brasileirão, na organização, na parte de assessoria que a gente fez e ensinou as nossos clientes a aplicarem no dia a dia, que no longo prazo gera um resultado absurdo. 2015 fizemos o Musa do Brasileirão de novo, só que em 2015 surgiu o projeto Musa do Brasil também, que foi uma ideia minha. Na época a gente tinha o Miss Bumbum acontecendo e eu vi o Miss Bumbum acontecendo, e o nosso projeto ele tinha uma limitação dos times de futebol, né? E eu vi a necessidade da gente ter um projeto que não agregasse um time, algo que delimitasse. E eu vi no Miss Bumbum a possibilidade de a gente fazer a representação por estados. E aí surgiu a ideia do Musa do Brasil. E em 2015 nós realizamos a primeira edição do Musa do Brasil. E o Musa do Brasil veio também com a proposta de ser um projeto que traz mais glamour, traz uma coisa mais... a ideia mesmo, a palavra, quando eu pensei no projeto e que a gente executou, foi trazer o glamour para o negócio, para trazer uma coisa mais luxuosa. E aí nós fizemos a primeira edição do Musa do Brasil, nós fizemos dentro do Hotel Holiday Inn, que é o hotel do AMB, do Sambódromo do AMB aqui em São Paulo. Fizemos um evento super legal, uma passarela bem produzida, foi um evento bem bacana mesmo e que deu muita repercussão. 2016 repetimos todo o trabalho, cada vez melhor, cada vez mais preparados, vamos dizer assim, com uma produção cada vez melhor. 2017 o Musa do Brasileirão explodiu, porque foi quando eu comecei a aplicar de fato no projeto as técnicas de divulgação de redes sociais e de marketing digital que eu vinha adquirindo durante todos esses anos. E as nossas clientes de assessoria também. Nós chegamos em 2017 a ter mais de 20 clientes, atender ao mesmo tempo mais de 20 clientes de assessoria fazendo divulgação na mídia ao mesmo tempo, tá? E todas com resultado bem legal, umas mais, outras menos, claro, porque depende do perfil de cada pessoa, mas a gente teve um resultado muito bacana no ano de 2017. No ano de 2018, nós fizemos mais uma vez um Musa da Copa em parceria com a revista Sexy, que as ganhadoras foram capa da revista Sexy, a Jane e a Luanda, foram as duas capas da revista Sexy do mês de julho, se não me engano, foi o mês da Copa. Foi um sucesso também o Musa da Copa, e o Musa do Brasileirão estourando totalmente em 2018, até que em 2019, que foi a última edição agora, nós tivemos o recorde de candidatas inscritas, com mais de 6 mil candidatas inscritas no Musa do Brasileirão 2019. E estamos preparando tudo para 2020, para que a gente consiga ainda mais. Agora, em 2019, eu acabei separando a sociedade do Edu, continuo fazendo o trabalho de divulgação, dessa vez agora nessa nova fase, vamos dizer assim, focado mais em marketing digital, aplicando
tudo que eu aprendi durante todos esses anos nos nossos trabalhos com as nossas clientes e nos nossos produtos, e com dedicação exclusiva, porque, como eu falei, eu tinha todo aquele trabalho no banco, tinha aquela situação ganhando muito bem, ou seja, dinheiro para mim não era um problema, vamos dizer assim, nunca fiz isso por dinheiro, faço por amor, né? E porque é o que faz o meu coração pulsar. E quando foi no final de 2018, eu pedi então desligamento do banco, abri mão de uma área concursada, de um trabalho concursado, que me daria toda a estabilidade e tudo mais, mas que eu não era a minha paixão. E eu resolvi viver totalmente a minha paixão, que é isso aqui, que é o marketing digital, que é você ajudar as pessoas, que é você criar oportunidades para que as pessoas realizem os seus sonhos, que é isso que eu faço, e é isso que me move, é ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. E eu faço isso através dos projetos de beleza, Musa do Brasileirão, Musa do Brasil, e através da minha agência, a agência Luxus, agora tocada única e exclusivamente por mim, com a minha equipe, para que a gente possa entregar o melhor e o melhor resultado e o maior possível para as nossas clientes, usando toda a experiência que eu adquiri durante todo esse tempo, com várias clientes de assessoria nossa que se tornaram atrizes de TV, estão aí na Rede TV, que estão aí trabalhando, que estão bombando nas redes sociais, com trabalhos que a gente faz que leva clientes nossos de 200 seguidores para mais de 100 mil, que transformou de uma cliente do Musa do Brasileirão agora, de 20 mil seguidores, ela passou para mais de 150 em menos de 6 meses. E estamos aqui aplicando todo esse trabalho, e eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouquinho da história, para contar um pouquinho da minha experiência, e eu espero um dia poder estar junto com você, compartilhando e passando um pouquinho do que eu aprendi durante todo esse tempo. E aqui no meu canal e nos nossos canais, dos nossos produtos, eu busco sempre passar um pouquinho da experiência que eu adquiri dentro de todos esses projetos, com todas essas pessoas que eu, graças a Deus, pude ajudar e pude aprender um pouquinho com cada uma a ter os resultados possíveis. Além disso, a gente fez um trabalho, porque dentro desse processo todo eu fiz 3 formações de coach, e eu trabalho muito fortemente com a ideia do coach dentro dos nossos projetos. E isso me fez, e também tenho toda a formação em programação neurolinguística. Então, o que eu faço muito é olhar alguma coisa que dá certo, alguma coisa que teve sucesso, alguma pessoa que teve sucesso e modelar aquilo que ela fez. Modelar aquilo que a pessoa aplicou na vida dela e que deu certo, e trazer isso para os nossos trabalhos. E é isso que eu faço com os modelos de sucesso, com as pessoas que tiveram destaque na mídia. E uma coisa eu digo com toda certeza, se você seguir o passo a passo do que a gente fala, do que a gente ensina, do que a gente orienta, não tem como, é impossível não dar certo. É impossível você não atingir o seu objetivo, é impossível você não aumentar o número de seus seguidores nas suas redes sociais, é impossível você não monetizar, ganhar dinheiro com as divulgações e conseguir trabalhos e oportunidades. Basta aplicar aquilo que a gente aprendeu e viu dar certo durante mais de 10 anos. Olha só, eu contei aqui para vocês um pouquinho da minha caminhada, claro que tem muito mais coisas que eu realizei durante esse trabalho, mas eu vi muitas pessoas darem certo. Eu ajudei, eu acompanhei, eu estive do lado de muitas pessoas que deram certo. Então, se você aplicar, existe um caminho. O que acontece na maioria das vezes é que as pessoas, elas não fazem tudo que precisa ser feito. Elas desistem no meio do caminho, e eu não quero que você desista. Nunca desista dos seus sonhos. Você é capaz de realizar
tudo que você desejar. Você só precisa entender que algumas coisas levam mais tempo do que outras. Nem tudo acontece do dia para a noite. Olha só a história e o caminho que eu percorri há mais de 10 anos. Então, não é do dia para a noite que você vai dormir e vai acordar famosa, vai acordar conhecida, vai acordar musa. Não é assim que funciona. Tudo envolve dedicação, foco, comprometimento. Então, isso que eu espero e é essa mensagem que eu quero deixar para você. Tenha seus sonhos, seus objetivos, tenha comprometimento com seus objetivos e levante e vá realizar. Não fique esperando, vá atrás dos seus sonhos, faça como eu fiz. Se você está num trabalho, uma atividade que não gosta, que você não te agrada, não te move o seu coração, vá atrás daquilo que você ama. Você tem o direito e o dever de realizar tudo que você deseja. Beleza? Esse foi um pouquinho da minha história, essa foi um pouquinho da minha história. Eu estou aqui no treinamento, eu acho que já está dando a hora de voltar, porque eu estou vendo a galera tudo passando aqui por mim, indo lá para dentro, está ficando vazio aqui fora, então isso quer dizer que já deve estar começando lá dentro e eu vou para lá aprender um pouquinho mais, que é uma coisa que a gente nunca deixa de fazer, que nunca deixa de... Você também nunca deixe de aprender cada vez mais e investir na sua educação, no seu conhecimento, porque isso ninguém tira de você, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau.